Então, a aula de hoje, a gente vai continuar falando sobre o dimensionamento, a verificação de estabilidade de muro de arrimo, o muro de arrimo do tipo gravidade, só que hoje a gente vai ver o fator de segurança em relação ao tombamento. Na aula passada a gente viu em relação ao deslizamento do muro e hoje vamos ver em relação ao tombamento do muro. Daí, como que é feito essa análise da estabilidade do muro em relação ao tombamento? Tem dois casos. O caso do muro que ele está enterrado, tem algumas forças que agem sobre o muro, e o muro não enterrado. Na aula de hoje vamos ver o caso de um muro que esteja não enterrado. Então, a base dele aqui, ó, está sobre essa superfície e não enterrado aqui em relação a essa superfície aqui. Daí, no caso do muro não enterrado, quais são as forças que atuam sobre o muro? Neste caso aqui, aonde não tem o nível d'água, são duas forças. Essa força FA é a força resultante da distribuição do empuxo ativo. Então lembra lá que a gente calculou, tem uma distribuição de empuxo ao longo desse muro, e essa FA é a força resultante dessa distribuição. E tem uma outra força que é a força resultante do peso do muro. Então, o muro ele distribui a carga em toda a base dele aqui, mas essa distribuição da carga ela pode ser substituída por essa força concentrada, que é a força do peso do muro. Daí, dentre essas forças, uma causa o tombamento e a outra impede que ocorra o tombamento. Qual dessas duas provoca o tombamento do muro? A força de atrito, a força de empuxo ativo é a que causa o tombamento do muro. Então, toda essa massa de solo, ela empurra o muro no sentido anti-horário, causando o tombamento do muro. Então, como que a gente calcula isso? A gente calcula através do momento que essa força causa em relação a esse ponto aqui, ó, esse ponto M. Então, sempre a gente vai considerar esse ponto aqui na base esquerda do muro. Então, esse ponto aqui na base esquerda do muro sempre vai servir como referência para o cálculo dos momentos. Então, o momento que causa o tombamento do muro, que desestabiliza o muro, como que ele é calculado? É a força resultante da distribuição do empuxo ativo, que é o FA, vezes esse braço de alavanca aqui, que é a distância na vertical entre o ponto M e a força FA. Daí a força que estabiliza o muro é o peso do muro. Então o peso do muro, ele coloca uma carga para cá que estabiliza, que impede que o muro tombe no sentido anti-horário. Daí como que calcula este momento? Esse momento é calculado utilizando esta fórmula aqui, ó, que é o peso, a resultante do peso do muro, vezes o braço de alavanca em relação ao ponto M. Então, o braço de alavanca em relação ao ponto M é a distância horizontal entre o ponto M e a força PM. Daí o fator de segurança nada mais ele verifica quais desses momentos prevalece, se é o momento que desestabiliza o muro ou se é o momento que estabiliza o muro. Então, o fator de segurança verifica qual desses momentos prevalece. Daí, é o mesmo caso para fator de segurança em relação ao deslizamento. O fator que estabiliza o muro, ele precisa ser 1,5 vezes maior do que o momento que desestabiliza o muro. Na mesma coisa para o fator de segurança, aqui está até errado, ó. Mas, para que precisa ser 1,5 vezes?
Na teoria, se ele fosse igual a 1, se o momento estabilizador for igual ao momento desestabilizador, teoricamente ele já estaria estável. Mas para a questão de projeto, a gente considera que o momento estabilizador ele precisa ser 1,5 vezes maior do que o momento desestabilizador. Esse meio a mais é uma faixa de segurança para que tenha certeza que não ocorra esse tombamento. Daí, essa equação aqui, ó, ela pode ser substituída por esta equação aqui, que é essa parte aqui de cima é o momento estabilizador. Como que calcula o momento estabilizador? É o peso do muro vezes o braço de alavanca em relação ao ponto M. E essa parte aqui de baixo é a força de empuxo ativo vezes o braço de alavanca em relação ao ponto M. Então, o fator de segurança que a gente vai considerar para esse caso é calculado utilizando esta fórmula aqui, ó. Aí, se esse resultado ele for maior do que 1,5, quer dizer que o muro está estável. Se esse resultado for menor do que 1,5, quer dizer que o muro está instável. Daí, o engenheiro ele precisa adotar algumas medidas para aumentar esse fator de segurança até que ele fique maior do que 1,5. Daí, quais opções o engenheiro teria? Ele poderia aumentar o peso do muro. Como que você aumenta o peso do muro? Você aumenta aqui a largura do muro, a parte aqui ó, da largura do topo, daí o muro fica mais pesado. Você aumenta essa parte aqui de cima, você aumenta o fator de segurança. Ou você pode enterrar o muro, que a gente vai ver nas próximas aulas, que daí surge uma força aqui embaixo que impede que o muro tombe também. Mas isso a gente vai ver mais na frente. Então, na aula de hoje, a gente vai ver este exemplo aqui. Vamos determinar o fator de segurança em relação ao tombamento para este exemplo. Daí, este exemplo aqui, ó, é o exemplo da atividade 8. Esses dados aqui foi tirado lá do exemplo da atividade 8. Então, aqui tem uma sobrecarga no nível do terreno, que é igual a 48 kPa. E esse solo aqui, esse subsolo, é um subsolo homogêneo, com essas características, peso específico do solo igual a 18 kN por metro cúbico, o ângulo de atrito igual a 18 graus e a coesão igual a 0 kPa. Daí não tem o nível d'água, não tem lençol freático. A altura do muro aqui é 5 metros e a geometria do muro é a seguinte: aqui no topo a largura é 1 metro e na base a largura é 3 metros. Daí no exercício pede o seguinte: calcular o fator de segurança em relação ao tombamento. Como que calcula o fator de segurança em relação ao tombamento? Você analisa os momentos em relação ao ponto M, que é o ponto sempre na base esquerda do muro. Daí, o primeiro passo, então, é calcular o momento desestabilizador, o momento que provoca o tombamento do muro. Então, a força que provoca esse momento é a força do empuxo ativo. Então, a gente tem que calcular o valor dela e a posição dela em relação à base do muro, que vai ser o braço de alavanca em relação ao ponto M. Então, fica esta fórmula aqui do momento desestabilizador. Fica a força do empuxo ativo vezes o braço de alavanca dela em relação ao ponto M. Lá na atividade, no exemplo da atividade 8, a gente já determinou a distribuição do empuxo e a resultante dessa distribuição, que foi FA igual a 245,46 kN por metro. Então, este valor aqui é a área
distribuição do empuxo ativo. E qual que é a posição dessa distribuição? Para calcular a posição dessa distribuição, a gente utiliza esta fórmula aqui, ó. Então, para este caso aqui, a posição, a altura aqui em relação à base do muro é 2,096 metros. Então, a força resultante da distribuição do empuxo ativo está posicionada a 2,096 metros em relação à base aqui do muro. Daí, como que fica o cálculo do momento que desestabiliza? Como a fórmula que calcula o momento desestabilizador é essa daqui, a gente tem essa informação, que é a resultante da distribuição do empuxo ativo, e tem essa outra informação aqui, que é a posição que essa força está em relação ao ponto M. O FA vale 245,46 vezes o YM, que é essa altura aqui, que é 2,096, fazendo isso vezes isso, dá que o momento desestabilizador é de 514,67 kN por vezes metro. Daí, já determinamos o momento desestabilizador, que desestabiliza o muro, que provoca o tombamento do muro. Daí, o segundo passo é calcular o momento estabilizador, que estabiliza o muro, que não deixa o muro tombar. Como que é feito esse cálculo? É o PM, que é a força resultante do peso do muro, vezes esse XM, que é o braço de alavanca em relação ao ponto M. Daí, como que calcula? Primeiro a gente tem que determinar o PM, né? Que é o resultante do peso do muro. Como que calcula o peso do muro? A gente já viu na aula passada. É a área da seção do muro vezes o peso específico do material do muro. Como aqui a seção do muro é uma seção trapezoidal, fica a área do trapézio vezes o peso específico do muro. No caso deste exemplo, o material do muro é um material de concreto, então o peso específico do concreto é 25 kN por metro cúbico. Então fica a área da seção deste trapézio vezes 25, que é o peso específico desse muro. Resolvendo essa equação aqui, a gente tem que o PM, que é o peso do muro, igual a 250 kN por metro. Daí, próximo passo é calcular a posição da resultante do peso do muro. Aonde que essa força concentrada ela está aplicada em relação ao ponto M. Daí utiliza esta fórmula aqui para determinar isso, esse braço de alavanca aqui em relação ao ponto M. Daí jogando esses dados nesta fórmula aqui, a gente encontra que o braço de alavanca em relação ao ponto M é 1,9166 metro. Então, esta resultante ela está a uma distância aqui desse ponto M em 1,9166 metros. Daí, como que calcula o momento estabilizador? Utilizando esta fórmula. O PM a gente calculou, a gente tem 250. E o braço de alavanca também a gente calculou, é 1,9166. Fazendo isso vezes isso, dá que o momento estabilizador é de 479,16 kN vezes metro. Daí o terceiro passo é calcular o fator de segurança em relação ao tombamento. Isso daqui eu vou corrigir que está tudo errado, que está em relação ao deslizamento, que não é, viu? Então, para calcular o fator de segurança em relação ao tombamento, como que faz? Você
calcula, você tem aqui o momento estabilizador, vem aqui na parte de cima desta equação, e o momento desestabilizador, que vem aqui na parte de baixo desta equação. Daí fica como 479,16 dividido por 514,67. O resultado dá aqui o fator de segurança em relação ao tombamento é de 0,93. Daí esse 0,93 significa o quê? Significa que o muro ele está tombando, ele está contra a segurança. Então, o que que o engenheiro deveria fazer? Adotar algumas medidas para aumentar esse fator de segurança. Daí ele pode aumentar o peso do muro, ele pode aumentar aquela largura, essa largura aqui do topo ou a largura aqui da base. Ele pode aumentar até o peso específico do material do muro. Então ele pode colocar isso daqui de pedra, uma pedra que pese mais do que o concreto. Daí ele pode enterrar o muro, que a gente vai ver na próxima aula. Tudo para aumentar esse fator de segurança, para que ele fique maior do que 1,5. Então, para a questão de projeto, é aceitável o fator de segurança somente acima de 1,5. Ok? Tem alguma dúvida?